Bem, como já vimos nas apresentações que nos antecederam, um exemplo prático foi dado pelo Flávio, né, de como é que essas políticas operam. Portanto, a fala inicial do Flávio já nos objetivou, nos presenteou com um exemplo muito claro de como estas políticas são convertidas nas tais reformas econômicas, não é? Ele falou da Previdência, mas nós poderíamos ter puxado a trabalhista também, não é? Todas elas convergindo para um determinado ponto, para uma mesma direção, não é? Bem, e já vimos também quão complexa é essa lógica que nós temos hoje pela frente para deslindar, que é o comportamento do próprio sistema histórico capitalista. Nesse particular, eu acho que cabe uma meia-culpa, não é? Da nossa esquerda em geral, eu diria. Essa meia-culpa se dá possivelmente da seguinte forma, não é? Nós passamos os últimos 15 anos ou mais numa bolha, né? Uma bolha em que nós achávamos que o Brasil se comportava de uma maneira autônoma, livre das contingências internacionais, não é? E até mesmo afrontando essas contingências internacionais com políticas econômicas anticíclicas, etc. Né? E essa bolha, de repente, estourou. Então, essa bolha estourou e nós nos defrontamos com uma realidade, chega ao Brasil, uma realidade muito frequente lá fora, mas que nós não estávamos colocando no nosso tabuleiro de análises, né, que é exatamente a crise internacional que o capital está passando nesse momento e que já é herdada dos anos 70, não é? Nós tivemos um pós-guerra relativamente bem sucedido do ponto de vista de desenvolvimento do capitalismo, não é? Que foi entre 45 e 70, com uma hegemonia forte dos Estados Unidos construída pós-guerra de 45, não é? E essa hegemonia alimentou e deu segurança para uma série de políticas de desenvolvimento que terminaram fazendo um pós-guerra bem diferente, não é? Se nós levássemos em conta, por exemplo, os ciclos de Kondratiev, que calculam mais ou menos que o capitalismo tem uma ciclicidade em torno de 50 anos, ou seja, 25 anos e ele se expande e depois ele dá uma estagnada de uns 20 anos, 25, vem nova tecnologia, ele alavanca mais 20, 30, depois ele dá mais uma estagnada, vem outra tecnologia e assim vai. Bom, isso foi contrariado em 70, porque a partir de 70 para cá, não há essa saída clara, não é? E da mesma medida que houve anteriormente, da estagnação. Não é? Está aí o Banco Mundial ontem já anunciando que 2020 será um ano difícil também, tanto quanto de 2009, e tanto como as décadas que antecederam, não é? Onde as taxas de acumulação não conseguem dar aquela alavancada que era esperado. Bem, mas isso significa várias coisas, dependendo de que autores a gente levasse em consideração para examinar. Mas tome qualquer um dos
sociólogos históricos ou macrohistóricos que estão trabalhando essa questão, desde Wallerstein, passando por Slobodian, passando por Arrighi, passando, enfim, uma série deles, e você vai verificar que há diferentes interpretações, no entanto, há uma constância. O sistema capitalista, de fato, entrou em uma crise da qual tem-se muitas dúvidas que ele poderá sair dela retomando um equilíbrio. Não é impossível, mas o mais provável seria ou um prolongamento dessa crise, né, até que ele encontre uma saída histórica que pode ser até pós-capitalista, né, eles não são bobos, eles estão operando, né, mas há uma grande tendência em que o desequilíbrio do sistema geraria, de fato, uma bifurcação, nos termos lá da teoria de Prigogine, haveria uma bifurcação, e essa bifurcação, obviamente, não necessariamente nos levará a um regime superior. Não há nenhuma teleologia que nos garanta isso. O que aumenta muito a nossa responsabilidade, porque se, de fato, se confirmar essa instabilidade sistêmica dentro do macromundo aí capitalista, nós teremos que encontrar uma alternativa pós-capitalista para ele. Eu quero dizer que parece que o que nós chamamos hoje de neoliberalismo está procurando lançar as bases de uma alternativa ou de um prolongamento do sistema, mas que pode se transformar numa proposta pós-capitalista, né, de superação dos desequilíbrios do próprio sistema, com uma nova proposta, obviamente, que vá além do capital. Ou seja, ir além do capital, o que eu quero dizer é que não tem carta marcada. Ir além do capital não significa dizer que uma automaticidade no desenvolvimento das forças produtivas nos levaria a relações de produção superiores. Isso pode, mas pode não acontecer. E o que modula isso é exatamente a luta de classes. E esse é o nosso problema hoje, não é? Como ativar o motor da luta de classe, de tal maneira que, se de fato o sistema capitalista entrou num beco sem saída, que a solução para isso seja favorável, pelo menos, a um regime mais democrático e mais igualitário. Chame como quiser. Tá certo? Mas se não houver mais igualdade e mais democracia, nós simplesmente vamos estar num círculo vicioso, retornando a teses, por exemplo, do liberalismo centrista, o tal ganha-ganha, que pode resolver no curto prazo, mas que, como vimos recentemente, é facilmente desmontável, não é? Até mesmo por um golpe jurídico parlamentar midiático. Não é? Então, essa é a grande encrenca que os sociólogos históricos estão metidos, analisando, não é? E eu acho que é esse ponto que as esquerdas brasileiras um pouco deixaram descuidado, não é? Ou seja, acreditando um pouco naquilo que o mundo inteiro acreditou também, não é? Mais à esquerda, ou seja, num liberalismo centrista. Esse liberalismo centrista ele foi construído no século XIX, não é? Nas guerras europeias, não é? E ele culmina aí com a Revolução Francesa e depois com a Primeira Guerra Mundial, onde eles redefinem aí, né, os monopólios e os impérios existentes à época. Emerge durante o século XX um liberalismo centrista que praticamente nos guiou nos últimos 150 anos. O liberalismo centrista é o ganha-ganha, ou seja, uma tese liberal que entende que você tem que cuidar um pouco da miséria que o capitalismo gera para que isso não se converta em um foco de desequilíbrio do próprio sistema. Esse ganha-ganha foi tentado e desagradou todo mundo. Desagradou quem estava na pobreza
e também desagradou quem estava acima da pobreza, especialmente a classe média, não é? Porque criou aí pelo menos 4 ou 5 contradições fundantes que marcam aí as dificuldades que nós vamos ter, não é, com o capitalismo nos próximos, talvez, 50 anos. Não é? Primeira questão, primeira crise, ela é dedutiva da própria finalidade do capitalismo. Wallerstein é muito claro em dizer isso. O objetivo do sistema capitalista ele é inatingível, por natureza, e ele é insano, porque ele se resume no seguinte: criar dinheiro para juntar mais dinheiro, para juntar mais dinheiro, para juntar mais dinheiro indefinidamente. Nem os humanos aguentam isso e nem a natureza aguenta isso. Então, ele em si já tem o seu primeiro limitador. Os objetivos desse sistema histórico, eles são destruidores do ser humano e da própria natureza. Essa é a primeira questão que está posta aí. A segunda questão é uma crise interna do sistema entre reduzir custos e manter consumo. Se você derruba o salário para viabilizar o lucro, perde o consumo. Ou seja, as pessoas não têm como gastar e, portanto, não movimentam o sistema. E ele entra em crise. Nesses períodos de crise, ele financeiriza, já que não há foco na produção. Financiarização não é uma novidade dos anos 2008. A financiarização está lá no começo do século, não é? E é muito bem descrita em estudos daquela época também. A financiarização acontece toda vez que o capitalismo entra em estagnação, fica mais fácil você ganhar dinheiro apostando hoje nas bolsas, por exemplo. Mas não é isso, não é essa a crise fundante do sistema capitalista. A crise fundante dele está no fato de que ele tem uma estrutura de geração de valor, uma estrutura de relacionamento social que acaba por produzir desequilíbrios bastante grandes. O terceiro foco da crise é isso que nós conhecemos hoje como crise fiscal. Ela é real, ela não é uma invenção, a crise fiscal. A crise fiscal advém do fato de que o liberalismo centrista, tentando criar um ambiente favorável ao capital, mas cedendo em alguns pontos, direitos políticos, direitos sociais, direitos econômicos, não é? Ele pretendia, com essa ambiência, poder faturar cada vez mais. Não é? O ganha-ganha é isso. Não é? É virar a máquina, é produzir, porque produzindo eu posso pagar um salário maior e eu também ganho muito, porque com um salário maior eu posso consumir mais e, portanto, eu também alavanco o lucro. Não é? Essa engenharia que nós tentamos aqui nos últimos 15 anos, pelo menos. Não é? Ora, isso gera crise fiscal, sim, porque o Estado tem que ficar maior, o Estado tem que dar mais proteção, ele tem que garantir direitos políticos, econômicos e sociais, não é? E esse processo custa. E isso, obviamente, numa situação de crise, é complicado. Então, o crescimento, se eu quero combater a desigualdade social para dar um mínimo de estabilidade ao investimento, que na realidade é isso que o capitalismo pretende, é dar estabilidade para o investimento e alavancar o desenvolvimento. Ora, se eu faço isso, na outra ponta eu gero crise fiscal, ou seja, o Estado entra em parafuso. Não é? E aí essa solução, a solução disso é muito difícil, porque o que nós estamos fazendo agora, a Flávia deixou claro, cortando direitos. O jeito é cortar direitos para diminuir o tamanho do Estado. Não é? E torná-lo menos custoso. Por quê? Porque eu não posso cobrar impostos. Ou seja, eu não posso ter gente cara na produção e eu não posso ter
empresário pagando muito impostos para tocar o Estado. Tá certo? Essa é um dilema que não tem solução fácil. Não tem solução fácil, porque você mexendo numa ponta, você desequilibra a outra, não é? Então, tem custos a inclusão social. Um quarto elemento da crise é que, se nós conseguíssemos, por um ato de mágica, resolver todas essas que eu já mencionei, nós teríamos que nos defrontar ainda com a crise ecológica. E a crise ecológica, ou ela começa a ser resolvida agora, ou em 80 anos nós vamos para o brejo. Com capitalismo, sem capitalismo, ou seja, não tem solução à questão ecológica se ela não for atuada. O que acontece? Que a solução ecológica penaliza também o capital, porque ele começa a ser cobrado por gastar em recuperação de florestas, por gastar em reposição daquilo que ele destrói. E isso aumenta os custos para a produção. A tática do capitalismo atualmente é externalizar esses custos, ou seja, eu não tenho nada a ver com isso. Tá certo? Por isso, toda essa agenda do governo tentando dizer que não tem crise ambiental. Tá certo? Não existe crise ambiental, porque se existir, vai cair na conta deles mesmos, como leis que vão exigir o reparo. Não é? Você corta, você tem que reflorestar, por exemplo. Eles não querem mais esse espaço, porque as taxas de acumulação de riqueza estão declinantes. E ou eles cortam, jogam ao mar os custos, ou então vai cair na cabeça deles mesmos. Não é? E, finalmente, há uma quinta crise, essa bem descrita por Randall Collins, que é uma crise que vai impactar ocupações, renda, tudo, que é a crise da inteligência artificial, a chegada da inteligência artificial. Eu queria aí ver se eu consigo passar para vocês aqui, eu não sei, aqui nessa, eu achei que o companheiro está aqui, mas ele não está. Eu acho que é isso, não é. Companheiro, dá uma ajuda aqui para mim. Eu preciso daquele primeiro slide aí, que está naquela minha... São bem pouquinhos. É isso aí. Vejam esse slide aqui, olha. Vejam isso. Dá para ver aí? Dá para ver um pouquinho isso aí? Eu vou comentar. Olhem para as pontas, olhem para as pontas. Isso é o crescimento da renda real global no mundo. É o crescimento da renda global no mundo. Olha para a ponta de cá. Vejam, aqui nós temos... Opa, olha aqui. Isso aqui... Tá, e onde é ocupado o ponteiro? Ponteiro aqui do meio. Olha só isso aqui. Esse povo que está aqui, olha, isso aqui é 50% mais pobres. Tá certo? Os 50% mais pobres tiveram uma alavancagem de renda. Isso não é salário, hein? Não é quanto ganha. Esse povo aqui ganha menos que esse, certo? Muito menos que esse. Isso aqui é quanto a renda foi impactada pelas políticas de 80 a 2017. Este povo aqui, olha, mais pobre, 50% mais pobre, teve um impacto de até 90% na alavancagem das rendas. Veja que na época do Lula aqui, nós tivemos uma progressão do salário mínimo de até 160%, 170%, 70% real, tá certo? Bem próximo do valor que está sendo colocado lá, tá certo? Mas esse aqui não é nem o impacto do Brasil, é o impacto da Ásia, tá certo? Porque onde a China, por exemplo, e a Índia, aqui o impacto maior. E depois você tem os mais ricos aqui, olha, tá vendo? Os mais ricos, não é? 10% dos mais ricos teve um impacto de 70% na renda real. Mas olha o que aconteceu com aquele tal 1% lá, não é? Que são os muito mais ricos. Eles crescem 235%. Ou seja, o sistema capitalista é isso aí. Mas veja o detalhe. Onde está a classe média? Olha a classe média aqui. A classe média só conseguiu alavancar 43% de renda.
de 80 até agora. Mesmo dentro dos Estados Unidos, que está atingindo uma fase de pleno emprego agora no Trump, e isso é muito importante, porque tem eleição ano que vem, vamos ver o que vai acontecer, mas ele consegue lá alavancar quase pleno emprego nos Estados Unidos. Ocorre que não há aumento significativo também salarial. Você já tem emprego, mas o salário não está alavancado, percebe? É esta classe média que está revoltada, dando apoio a essas políticas de ultradireita, a essas políticas de resolver na pancada. Por quê? Eles fazem o seguinte movimento. Eles dizem assim, olha, eu estou aqui neste buraco porque olha o que aconteceu, ficaram cuidando dos pobres. É essa análise que eles fazem. E isso foi preparado isso, não é agora não. Por isso que eu comecei falando de uma meia-culpa. Porque o neoliberalismo, nascido entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial na Europa, em Viena, ele nasceu com essa crítica já. E a tese dele era a seguinte, ou nós controlamos os sindicatos e controlamos a reação da classe trabalhadora, ou então vamos pagar a conta, todos nós, diziam eles. Por quê? Porque o sindicato, as demandas dos trabalhadores encarecem o capital, encarece o salário. E encarecendo os salários, retiram o país da competição internacional. E o desenvolvimento vai para onde o preço é mais barato, tanto em mão de obra como em impostos. Tá certo? Isso está sendo criado na entreguerra por Hayek e por von Mises, lá na década de 1920, acaba a formulação em termos 30, acaba essa formulação. Bom, eu veja, para chegar nisso aqui, acabou meu tempo. Tá certo? Então, conjuntura, gente, é difícil discutir com pouco tempo. Né? Conjuntura, a gente precisa de um tempinho maior para a gente poder... porque senão o que acontece? O que a gente faz é repetir alguns slogans que depois ninguém entende direito o que está acontecendo por trás, não é verdade? Mas, enfim, o que eu quero dizer para concluir é o seguinte, essa lógica, não é, que está gerando todo esse movimento, ela visa, sobre a égide, portanto, do neoliberalismo, daí eu queria dizer o seguinte, né? Nós estamos muito preocupados com os conservadores. Né? Eu não estou preocupado com conservador. Conservador é um cara ressentido da época da Revolução Francesa. Ele sempre esteve pelos 4 cantos do mundo resmungando. E, curiosamente, ele sempre criticou os liberais por terem deturpado o mundo. Só que agora os neoconservadores se reuniram, se juntaram aos liberais e aos neoliberais, melhor dizendo, né, para conter os avanços da esquerda. Tá certo? Então, nós temos aí um governo Bolsonaro composto por conservadores e por neoliberais, sob assistência dos liberais que concordam com a agenda econômica, embora discordem da agenda dos costumes. Mas eles vão fechar com a agenda econômica, a reforma da Previdência está aí, mostrando isso, a trabalhista também. E ele é autoritário. Daí você explica por que os militares estão no governo. E ele nasceu assim em Viena. Hayek e von Mises, olhando para a sua janela, as barricadas que os trabalhadores faziam na principal rua de Viena, frente ao parlamento, numa delas incendiando o parlamento, ele contemplava aquilo e ia horrorizado. E ele dizia que era um absurdo a paralisia do Estado austríaco frente às manifestações dos trabalhadores. Então, ele nasce autoritário. Ele nasce com essa vocação. Ele muda para os Estados Unidos e para a Inglaterra, durante o ataque de Hitler à Áustria, porque, é claro, sabiam que o Hitler podia trazer vários problemas. Então, o Hayek vai para a Inglaterra e o von Mises vai para os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos o neoliberalismo foi aclimatado à tese hegemônica liberal, né, que ali existia.
E ele vai nascer em 2 escolas, uma em Chicago, que é o nosso Paulo Guedes, e outra lá mais violenta ainda, que é a escola de Virgínia, comandada pelo Buchanan. Em todos os casos, eles dizem o seguinte: liberalismo centrista não vai dar certo. Por quê? Porque as massas vão controlar os congressos e fazer leis contra o capital. Então, a tese neoliberal original era: vamos construir uma malha mundial que bloqueie qualquer possibilidade de ataque ao capitalismo onde ele exista, ataque ao capital onde ele exista. Não é? E isso chega agora na forma de uma substituição dessa geocultura centrista, que durante 150 anos, pelo menos, vigiu, por uma troca de geocultura meritocrática. Ou seja, é essa passagem, é aí que a educação entra. Ou seja, a educação entra constituindo uma ambiência de troca de hegemonia centrista por uma geocultura meritocrática. Nessa geocultura meritocrática, o modelo de organização social de qualquer instituição social que existiu sobre o liberalismo centrista é a organização empresarial. Maria Helena Chauí discute isso muito bem. Como é que se faz com que as instituições sociais deixem de ser instituições sociais e passem a ser organizações empresariais? E isso vale também para o Estado. O Estado não pode ser um Estado do bem-estar social que fica preocupado, né, Flávio, com o pessoal que vai chegar na velhice. Não, o Estado tem que fechar as contas. O Estado é uma empresa que não pode ficar olhando se o funcionário dela está bem, está mal, do que não está. Não, tem que operar como uma empresa. Mas mais que isso, geopolítica, essa geocultura meritocrática chega no indivíduo e quer moldar um indivíduo que seja o empresário de si mesmo. É isso que está sendo colocado. A tríade que explica isso, o anarcocapitalismo é mais objetivo, ele diz: a tríade é vida, liberdade, propriedade. Vida é o seu futuro. Liberdade é o seu presente. Propriedade é o que você acumulou. Se você soube usar o seu futuro com a liberdade no livre mercado, então você tem propriedades, você tem acumulado e, portanto, você não terá problemas. Se não, a culpa é tua. Você deveria ter usado bem a sua liberdade no livre mercado para fazer uma vida de sucesso e ter acumulado. Essa geocultura, portanto, é a que a educação está sendo chamada. E para cumprir essa geocultura, não pode estar na mão do Estado, entre outros motivos, não é? Porque ela tem que ter o modelo da empresa. Ela tem que ter o modelo da empresa e tem que ter o modelo da concorrência. Portanto, professores, alunos e estudantes, professores, alunos e funcionários, não é? Devem ser inseridos, todos eles, na lógica concorrencial. Essa lógica concorrencial começa com os exames, com os testes que são introduzidos nas escolas e agora, mais decididamente, com a própria reforma da Base Nacional Comum Curricular e outras medidas mais que vão chegar. O que nós vimos aí do Futurice é nada mais do que essa passagem da lógica centrista para uma lógica agora meritocrática, ou seja, você terá dinheiro na sua empresa, na sua escola, na sua universidade, se ela se inspirar no modelo empresarial e se ela for bem na concorrência entre as empresas. Isso é proto-fascista. Por isso eu não acho que nós vivamos fascismo ainda. Mas o que eu quero dizer é que essa lógica está introduzindo nas escolas um protofascismo na juventude, na forma de encarar a vida. E o indivíduo que está do meu lado deixa de ser o meu colega. Ele passou a ser agora o meu concorrente. Portanto, ele tem que ser neutralizado. Eu tenho que ir para cima dele porque eu tenho que vencê-lo, não é? E há histórias sobre isso que, se eu tivesse tempo, eu podia contar para vocês o que está acontecendo lá por baixo. Não é? Então, como vencer isso?
eu acho assim, primeiro, é altamente promissor esse quadro. Por quê? Porque ele significa que a própria estrutura do sistema capitalista dá sinais de cansaço. Isso abre uma grande possibilidade de nossa intervenção nesse processo. Mas nós temos que entender que o capitalismo, nesse momento, vai ficar muito mais duro e muito mais agressivo, porque não lhe resta outra alternativa nesse momento na mesa. Pelo menos até que ele tenha construído uma alternativa histórica para ele, é essa que ele tem, ir para cima da esquerda, ir para cima do sindicato e não deixar haver o crescimento aí. Então, a luta, sim, vai ser grande, mas ele é muito promissora, porque dessa luta pode sair já os primeiros ensaios nos próximos 50 anos de alternativas pós-capitalistas, não é? Chame-se lá como for. Então, nesse sentido, é muito promissor o momento que a gente vive, e a batalha agora tem que corrigir uma deficiência, tem que corrigir um equívoco que nós cometemos nesses últimos 15 anos, para falar pouco, que é o equívoco de não nos conectarmos com as bases. Não há como enfrentar esse neoliberalismo de cima para baixo. A ideia do liberalismo centrista, eu ganho o governo, vou lá e faço uma política diferente, ela pode até acontecer, mas ela tem perna curta e ficou demonstrado aí. Então, exemplos históricos são para ser analisados. Nós temos que fazer uma reversão disso e começarmos a mobilizar professores, estudantes e uma categoria que nós simplesmente temos ignorado: pais. É fundamental envolver pais. As políticas neoliberais vão enganar os pais, dizendo a eles que eles agora podem escolher a escola do seu filho, dando um voucher para ele escolher onde ele quiser. A privatização que está no Futurice, em pouco tempo mais, nós veremos um programa semelhante para a educação básica. A ideia é voucher para os pais escolherem a escola e, obviamente, escolher a escola privada. E terceirizar as escolas básicas, não é? Para organizações sociais ou para cadeias empresariais. Isso significa transferir o controle político, ideológico, econômico das escolas para o empresariado, construir a sua geocultura meritocrática. Em rápidas palavras, é isso que a gente tem visto que está acontecendo. Muito obrigado.